Bom dia a todos, meu nome é Jefferson dos Reis, sou graduado em Gerontologia, pós-graduando em Neuropsicologia, com especialização em Neuropsicanálise e também em NR1 Biopsicossocial. E hoje, nesse dia 26/1/2026, me veio aqui a oportunidade de fazer um vídeo. Esse vídeo vai ser extenso, porque o assunto é importante, de falar sobre essa nova norma reguladora, ou seja, essa readaptação que aconteceu na NR1, onde os riscos físicos e os riscos químicos continuarão prevalecendo, mas agora também os riscos biopsicossociais terão o mesmo grau de importância. Muita dúvida está sendo gerada aí em torno de como para que essas normas agora foram baixadas, por que essa portaria foi baixada, se realmente isso aí é bom para as empresas, se isso não vai trazer mais autonomia ao empregado e retirar a autonomia do patrão. Então isso aí é uma dúvida que está permeando o meio laboral. E para que essas dúvidas sejam retiradas, nós iremos fazer aqui um vídeo um pouquinho diferente. Eu estarei lendo, literalmente lendo, né, essas normas, as aplicações, os benefícios, também os malefícios de não também aplicar ou se adaptar. Mas uma coisa já vou dizendo, essa adaptação ela não é uma opção, ela é uma exigência do Ministério do Trabalho. Por isso que é uma norma, por isso que há uma lei, por isso que há uma data para que essa lei seja aplicada e desenvolvida pelos patrões. Agora, não é algo que veio para poder retirar autonomia. Como eu disse, isso é algo que veio para reequilibrar o ambiente laboral de forma a trazer melhores estruturas emocionais e psíquicas para o empregador e para o empregado também, de tal forma que as coisas ocorram de maneira bem concatenada e bem equilibrada em todos os sentidos, tá certo, pessoal? Então, vejo essas normas como um marco na história do trabalho, realmente é um marco na história do trabalho. Não há o que dizer contrário a isso aqui, e aqui nós estamos sendo bem apartidário, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com opinião política, não tem nada a ver com direita, esquerda e centro. Aqui nós estamos falando de uma lei que está sendo aplicada no Brasil, e vai ser aplicada a partir do dia 26 de maio de 2026. Isso é importante ficar frisado para os empregadores e também os empregados, porque existirão instrumentos de avaliação que serão aplicados, o RH vai ter que se adaptar, a empresa vai ter que se adaptar, vai ter que usar os instrumentos de avaliação. Essa avaliação não é uma avaliação do empregado, mas é uma avaliação do ambiente laboral como um todo. Então, não seria apenas uma avaliação, porque a avaliação pessoal, quem faz é o psicólogo. Então, fazer uma avaliação pessoal seria o psicólogo. Agora, a avaliação de risco psicossocial, o RH pode fazer, assim também como pessoas treinadas, capacitadas, que desenvolveram através de curso essa habilidade, que é no meu caso, eu sou formado em NR1 Biopsicossocial, tenho uma especialização, para poder trazer melhor entendimento e tranquilidade também ao empregador e ao empregado. Esses instrumentos, eles existem, eles podem ser baixados na internet, é algo benéfico, e realmente a lei está de parabéns. Parabéns, porque pensou no empregado e também no ambiente laboral, e em trazer um empregado com melhores qualidades psicológicas, psíquicas e emocionais para o ambiente do empregador. Então, há uma preocupação em ter pessoas equilibradas mentalmente e emocionalmente no ambiente para que haja uma melhor rentabilidade. Então, se não se consegue perceber isso, então existe um problema. E esse problema, que nós já detectamos, é a falta de compreensão. Nós estaremos aqui, então,
ao invés de estar simplesmente explicando, nós estaremos lendo e comentando essa norma e também entre outros aspectos, entre outros assuntos. Tá bom? Então vamos lá. A portaria MTE 1419, de dia 27 de agosto de 2024, porque foi uma lei feita em 2024, e ela ia ser aplicada em 2025, mas houve aí, né, postergaram para dar tempo às empresas de adaptar-se até 2026. Então agora ela vai ser aplicada dia 26 de maio de 2026. Desculpe, meu óculos é fotocromático, viu, pessoal? Então o que acontece? Essa mudança, ela obriga as organizações a tratar a saúde mental e os fatores psicossociais de maneira mais cuidadosa. Agora você pode me perguntar, quais são os riscos psicossociais? Esses riscos, eles são, assédio, pode ser o assédio moral ou assédio sexual. 2, o burnout, que é uma forma, vou falar de maneira bem simplificada para que todo mundo possa entender. O burnout, para quem não sabe, é você imaginar um palito de fósforo aceso, aonde ele vai queimando até o fim, ou seja, é um desgaste emocional exacerbado, onde a resposta psíquica é uma espécie de explosão emocional, tá certo? Essa explosão emocional pode ser uma explosão que vá para o externo, mas pode ser algo também que aconteça uma explosão para o interno, como uma implosão, tá certo? Mais ou menos isso, de forma para você entender mais ou menos o que seria o burnout. O estresse ocupacional e a sobrecarga. E tudo isso vai ser tratado com o mesmo rigor que é tratado o quê? Os riscos físicos e químicos. Então, há uma preocupação crescente do Ministério do Trabalho de casos de pessoas que vão sofrendo psiquicamente através de assédio moral e assédio sexual em empresas. Isso aí causa transtornos muitas das vezes. Um dos transtornos pode ser o transtorno de estresse pós-traumático, que é uma coisa seríssima. O transtorno de estresse pós-traumático é como se o indivíduo tivesse saído literalmente de uma guerra, e a intenção também do governo é diminuir essa procura por ressarcimento, ou seja, pela questão do afastamento do INSS, tratando o caso já na sua base. Então isso é bacana, pessoal. Isso não é uma coisa ruim. Então, ao invés das pessoas se retirarem do seu trabalho pelo absenteísmo e acabar tendo o patrão ter que substituir aquela pessoa por outra, então se trata o problema na base, resolve o problema na base, ganha o patrão, ganha também o Estado, porque não vai ter que ter uma pessoa parada tendo que consumir os recursos do Estado por conta de estar ali numa situação emocional, psíquica comprometida. Tá certo, pessoal? Então a ideia é mais ou menos essa aí. Gostaria de explicar mais, mas tem muita coisa para a gente ler, então vou ter que ser um pouquinho mais rápido, tá bom? Mas eu creio que dá para você entender. Então, os riscos psicossociais serão tratados da mesma forma que os riscos físicos e químicos, tá certo? As principais mudanças e focos da portaria 14, ou a portaria 1419 de 2024, são esses aqui, ó. Os riscos psicossociais no PGR. A nova redação da NR1 exige que os perigos decorrentes da organização, gestão e concepção do trabalho sejam incluídos no inventário de risco. Esse inventário de risco, nós temos um inventário bacana aí, né, também é um inventário e também um instrumento de avaliação, né, de Copenhague. Eu costumo usar esse de Copenhague, é bacana, né, tem um modo, tem o reduzido, tem o médio e tem o completo. Eu acho bacana você fazer o completo. Por quê? Porque aí você vai fazer uma avaliação só, são mais ou menos umas 118 perguntas, um pouquinho mais ou menos, aonde vai ser avaliado, como eu disse, não o empregado, mas o ambiente em que o empregado circula, esse circuito.
A avaliação individual, quem faz é o psicólogo, e aí já são outros instrumentos. Mas esse instrumento, principalmente de Copenhague, que é bacana, né? Ele vai fazer um ambiente, uma leitura de como está sendo o ambiente de trabalho do empregado. Isso é muito bacana. Tá certo, pessoal? Estou tentando correr um pouquinho e eu espero que a gente consiga chegar no nosso objetivo. Fatores de avaliação. As empresas devem avaliar o assédio moral e sexual, sobrecarga ou subcarga de trabalho, falta de autonomia, baixa justiça organizacional e relações interpessoais. As empresas terão que estar atentas em relação a isso. Se o empregado está sendo assediado moralmente, se o empregado está sendo assediado sexualmente, e se o empregado está com ou sobrecarga de trabalho ou subcarga. Como assim? Às vezes, um encarregado ou alguém que tenha alguma autonomia sobre o empregado pode, por fim da força, tirar o trabalho, né, ou as funções ali do empregado de maneira dissimulada, a fim de, cansando o empregado, fazer com que ele peça conta. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Assim também como sobrecarregar o empregado a fim de que ele se estresse também e faça do mesmo jeito. Não é a melhor maneira de se resolver um conflito. A melhor maneira é se sentando, conversando e chegando à conclusão que seja boa para o empregador, também como para o empregado. Tá certo? Olha só como esse instrumento ele é bacana. O instrumento ele veio para poder resolver o problema na base. Ele vai impedir o desenvolvimento de conflitos maiores e, ao mesmo tempo, vai trazer ali uma satisfação tanto para o empregador quanto o empregado, seja qual for o resultado que tenha depois de uma conversa humanizada e bem desenvolvida, tá certo? Então, o instrumento ele é bacana. Abordagem preventiva. O foco é a gestão contínua e a prevenção do adoecimento mental do trabalhador. A falta de autonomia, integrando a saúde mental à cultura organizacional. Ou seja, nós não trabalhamos com máquinas, nós trabalhamos com pessoas. E a ideia é tratar pessoas como pessoas e máquinas como máquinas. Pessoas não são máquinas. Pessoas elas têm emoções, têm necessidades, necessidades básicas, sentimentos. As pessoas têm pessoas, os trabalhadores têm pessoas que dependem dela lá dentro de casa e muitas vezes uma resposta agressiva no ambiente laboral pode gerar um impacto interno dentro de casa, onde, né, por falta de orientação, filhos e esposas podem acabar sofrendo aí um tipo de agressão por desgaste emocional. E a lei ela vem pensando nisso tudo, até nisso, em como diminuir o impacto dentro de casa do trabalhador que às vezes está sendo sobrecarregado ou subcarregado no trabalho e gerou nele algum transtorno, algum descontrole ou perda do equilíbrio emocional ou psíquico. Isso é interessante a gente pensar nisso, porque é resolver o problema na base, tá certo, pessoal? Eu já falei aqui sobre isso aqui, que a vigência agora vai ser dia 26 de maio de 2026. A abrangência, a visão é integral, reconhecendo que o trabalho impacta na saúde física e psicológica do trabalhador. Importante isso, o trabalho ele impacta na saúde física do trabalhador. Então, o que acontece? O trabalho ele não é simplesmente um local onde a pessoa vai ganhar um dinheiro e volta, não. O trabalho ele influencia totalmente em todo o modo de vida do trabalhador, do que ele pensa, do que ele sente, de como vai ser de como os neurotransmissores vão vão circular dentro do ambiente do aparelho psíquico do trabalhador. Qual vai ser a resposta da liberação desses neurotransmissores, né? Internamente e externamente, né? A gente sabe aí que muitas vezes muita pressão ela pode fazer com que haja uma liberação aí de cortisol da glândula adrenal e isso aí causa diversos problemas, né, somáticos para o trabalhador
E isso vai modificar totalmente sua estrutura física e, como eu disse, a estrutura psíquica, e esse impacto pode refletir até sobre a família.